no Ceará. Apoio Assembleia Legislativa. Meu nome é Tânia Mara Silva Coelho, sou médica infectologista e sou diretora técnica atual do Hospital São José. Bom, eu tenho minha origem humilde, né? Eu tive uma mãe que era semi-analfabeta, mas que se esforçava muito. Na cabecinha dela, a gente tinha que estudar para ser alguém na vida e só através da educação a gente ia conseguir isso. Então, eu e mais 2 irmãos, ela conseguiu formar, né, em nível superior, todos 3, juntando o dinheirinho da comida, então a gente não tinha direito a nada, só a estudo, mas que foi o mais importante na nossa vida, né? Porque transformou não só a minha vida, como a vida de toda a nossa família. Na verdade, eu sempre quis fazer medicina, não era porque meu pai ou minha mãe pediu para ser médica, já acho que eu já nasci com essa vontade. Sempre, se alguém perguntasse para mim, você quer ser o quê? Sou médica, quero ser médica, né? Então, não houve nenhuma pressão familiar em relação a isso, até porque a gente não tinha médicos na família, tá? E aí a gente começou, através de esforço muito grande da minha mãe, a gente estudou em colégios, não eram colégios públicos, eram colégios privados, e eu não passei no vestibular para medicina da primeira vez. Então, eu fui para o cursinho, a gente tentou uma bolsa para pagar o cursinho, porque eram 3 estudando, meu irmão já tinha entrado na faculdade, e tinha eu e minha irmã ainda para entrar na universidade. E aí eu consegui fazer cursinho e passei, primeiro eu passei no vestibular da Paraíba, e depois eu passei aqui na Universidade Federal do Ceará. Na época que eu fiz vestibular, a gente só tinha faculdade de medicina pela Universidade Federal do Ceará, né? Então, assim, foi difícil para ingressar, mas foi uma realização do sonho entrar na faculdade de medicina. A vontade que eu tinha de ser médica foi uma coisa que não tinha, assim, não tinha explicação. Tinha o quê? Uns 6 anos, aí eu ganhei um estojozinho que vinha um estetoscópio de plástico, uma seringa de plástico. E eu acordava, eu era sonâmbula. Então teve um dia que eu sonambulei brincando de médico, né? Pra você ver. Dormindo brincando de médico. Então, acho que a vocação mesmo, né? Não tive nem esforço. Tanto assim, o meu irmão, ele trabalha em uma área totalmente diferente, e a minha irmã também. Todos formados, né? Custo de muito esforço, mas fazendo o que a gente gosta, o que a gente quer, e fazendo com muito amor, que a gente se dedica ao que a gente faz. A gente, quando entra na faculdade, a primeira coisa, quando é que eu vou vestir branco, quando é que eu vou colocar o estetoscópio, né? E na minha época, a gente lá no primeiro semestre, a gente fazia uma cadeira de práticas médicas, que a gente tinha que ir fazer o básico, né, no posto de saúde. Então, só ali já me realizei. E aí vieram as cadeiras teóricas e práticas, sempre tinha cadeira prática, as cadeiras de anatomia, que a gente tinha que ficar até de noite na faculdade estudando para fazer a prova, que a prova era oral, a gente tinha que passar pelos cadáveres e apontar quais eram os órgãos do corpo do paciente. Então, foram muitas noites, né, muitos dias, muitos finais de semana, né? Apesar de eu nunca ter tido necessidade de virar à noite, até porque eu tenho dificuldade, eu não consigo dormir muito tarde. Eu sou uma pessoa do dia, se me acordar 4 horas da manhã para trabalhar, eu trabalho. Mas não fico mais de 10 horas da noite, no máximo 10 e meia, 11 horas estudando, aí me cansa, né? Então, nunca virei à noite, mas consegui aprovação nas cadeiras, todas as cadeiras, e logo no 3º ano de faculdade eu comecei a fazer uma coisa ligada à infectologia, sem saber que eu ia ser infectologista, porque eu entrei no ambulatório de doenças sexualmente transmissíveis do Dr. Ivo Castelo Branco, na UFC. Então, fui bolsista dele durante quase 3 anos, onde a gente fez apresentação de trabalho, a gente fez trabalho em campo, fazendo pesquisa com profissionais do sexo a respeito de uso de preservativo. E eu fazia tratamento de doenças sexualmente transmissíveis junto com o Dr. Ivo de muitos pacientes. Trabalhei com ele quase 3 anos, foram 6 semestres, né? Que eu fiz bolsa de iniciação científica e bolsa de CNPq. Quando eu terminei a faculdade, passei 1 ano no programa de saúde da família, né? E depois eu fiz a prova de seleção para a residência médica. Só que durante a minha faculdade, a gente tinha um estágio na época que era concursada aqui para o Hospital São José. E aí eu fiz a prova, passei. Quando eu entrei aqui no Hospital São José, eu disse, eu vou trabalhar aqui, né? O que foi que me atraiu? Acho que o clima do hospital, o fato dele não ser esses hospitais gigantes, uma coisa menor,
talvez assim, dá um aspecto mais de que você conhece todo mundo, né? A receptividade das pessoas, o perfil do paciente, porque é um paciente com doença, geralmente são pacientes que têm doenças negligenciadas, que têm nível socioeconômico mais baixo, né? Que têm dificuldades financeiras, sociais. E assim, uma coisa que muito me impactou foi quando eu entrei aqui e vi as enfermarias de HIV, né? A AIDS estava papocando, né, no mundo inteiro, e o São José foi o primeiro hospital a abrir enfermarias para pacientes soropositivos. E eu fiquei muito, muito impressionada quando eu vi as alas, que agora não são mais, dos pacientes todos internados, pacientes com muito sarcoma de Kaposi, porque na época era uma doença muito, muito predominante nos pacientes. A dedicação dos funcionários, a dedicação do doutor Anastácio com esses pacientes, né? Então, tudo aquilo ali me chamou a atenção. O fato de você tratar doenças infecciosas também tem uma vantagem, porque a maioria das doenças, elas são doenças agudas, que você trata o paciente e tem resposta, né? O que é que a gente tem de doença crônica atualmente na infectologia? É o paciente HIV, né? Que você acompanha durante muito tempo. Mas, em geral, as doenças infecciosas, elas são doenças agudas, né? Então, você tem a resposta do paciente, né? Se ele responder, ele responde rápido, ele sai. Isso é uma coisa muito boa, porque você tratar um paciente, você salvar um paciente é muito gratificante para um profissional de saúde, né? E tudo isso me fez pensar, olha, eu vou fazer a residência para infectologia. Já tinha esse aprendizado com o doutor Ivo na faculdade. E aí eu fiz a prova de residência, passei, né? E meu colega de turma era eu e mais outro, o Afonso, que também trabalha aqui comigo aqui no São José. Nós passamos, foram 2 anos de residência. Atualmente são 3. E a gente andou em todos os setores do hospital. A gente tomava de conta do hospital, mas foi um momento que eu aprendi muito. A gente tinha uma diretora aqui que chamava doutora Airtes, e ela era muito disciplinada, muito exigente, mas aprendi muito com ela, muito, principalmente a respeitar as pessoas, a respeitar a hierarquia, e a ser disciplinada e respeitar, acima de tudo, o paciente, né? E aí, quando a gente terminou a residência, teve um concurso do Estado, e aí logo assim que eu terminei a residência, eu ingressei como servidora estadual no Hospital São José. Aqui eu passei por todos os setores, né? Eu fiz programa de atendimento domiciliar, eu ia visitar os pacientes na casa deles, eu fui do Conjunto Palmeiras até Maracanaú, visitando o paciente, mas foi ótimo, porque você tem uma visão que você não tem dentro do hospital, né? Você se desloca, você vai para casa, você vai para a família do paciente, às vezes famílias em condições muito precárias, às vezes a gente tinha que ir com muito cuidado, não podia levar nada, porque eram regiões de risco, né? Mas foi um aprendizado muito grande. Eu acho que eu rodei Fortaleza de uma ponta a outra, e a gente vê a importância do paciente estar no seu ambiente, no seu lar, para a recuperação da sua doença. É muito importante. Eu vi muitos pacientes que eu achava que não iam sair, se recuperaram depois que foram para a sua casa, né? O aconchego do lar é muito importante, né? Depois do programa de internamento domiciliar, eu fiz emergência, fui para o hospital dia, fiz ambulatório de HIV durante muito tempo, né? Só não fiz enfermaria, mas eu fiz durante a residência. Então, assim, todos os setores do hospital eu acabei passando, então eu conheço esse hospital de ponta a ponta. Conheci mais pessoas, mas já saíram muitas, né? Hoje a gente tem uma rotatividade muito alta por causa das cooperativas, então a gente muda muito funcionário. Mas o Hospital São José, eu sempre digo, é a minha segunda casa. Eu queria dizer que fosse a minha primeira, mas é impossível dizer que é a primeira casa da gente. Mas sempre foi, sempre será a minha segunda família. É aqui que eu aprendi tudo que eu sei de mais importante na medicina foi aqui, né? E principalmente a tratar com humanização, com respeito ao paciente. Então, assim, eu devo muito ao Hospital São José. No programa de internamento domiciliar do hospital, a gente atende outras patologias, outras doenças, mas é inevitável. Tinha pacientes que nem queriam que a gente fosse com o carro do atendimento domiciliar, não tinha logomarca do São José. Por quê? Porque eles não queriam que o carro chegasse lá com essa marca, para já não gerar um preconceito, né? Muitos pacientes acabam vindo se tratar do interior aqui, porque no interior eles acham que as pessoas sabem, é muito próximo, né? As pessoas são muito próximas, conversam muito. Não tem, aqui em Fortaleza não tem aquela coisa do interior que as pessoas vão para as calçadas, acabou isso, né?
E aí eles ficam com vergonha de chegar no posto de saúde, no atendimento médico, dizer que tem HIV e acabam vindo para Fortaleza. Então, assim, ainda tem muito estigma, ainda tem muito preconceito, né? E o que eu vejo é que hoje a gente tem a PrEP e a PEP. A PrEP é profilaxia pré-exposição e a PEP é pós-exposição. Então, o que a gente vê é que o HIV ele tem se disseminado mais nas camadas mais baixas da população, nas camadas que as pessoas não têm muito acesso à educação, né? Porque quem tem condição consegue ter acesso às profilaxias. Agora o Ministério da Saúde liberou a PrEP também, mas antes não tinha. Então, assim, a gente vê isso nos Estados Unidos também, o HIV lá está mais concentrado na população de maior negra e de menor condição socioeconômica e educacional. Então, assim, infelizmente é uma doença que ainda tem muito preconceito. E a gente vivencia isso aqui todo dia. E aqui o hospital é referência, né? É, o hospital é referência. A gente tem mais de 8.000 pacientes cadastrados no nosso ambulatório, né? É o maior ambulatório de HIV do estado, né? A gente está na luta aí para fazer a ampliação do ambulatório, para a gente conseguir atender mais pacientes, né? E a gente vê as histórias dos pacientes, todo dia a gente vê histórias de pacientes com dificuldade. Eles tomam muito remédio, então eles precisam se alimentar direito, às vezes não tem nem comida em casa, né? Então, assim, e eu acho que ainda tem gente que acha que não existe mais HIV, né? Não se fala mais nisso, não se toca mais nisso, mas a doença existe, a contaminação é real e as pessoas têm que se prevenir, né? Não pode esquecer disso. Além da entrada no hospital e ver as enfermarias de HIV, que para mim foram meio que impactantes, né? Uma epidemia de dengue que a gente teve aqui, que eu não sei qual foi o ano, mas eram tantos pacientes que a gente teve que colocar suporte de soro nas paredes para hidratar os pacientes. A gente teve que fazer um acordo com a prefeitura para levar alguns pacientes que eram casos mais simples, de carro, daqui para os postos, para poder tirar a quantidade de pacientes que tinham aqui. Então, essa epidemia de dengue me marcou muito, foram muitos pacientes. A epidemia de chikungunya também, porque eram muitos pacientes com o mesmo quadro, a gente chegava na porta, de longe a gente já sabia que o paciente tinha chikungunya, pelo quadro de dor, pela a forma como o paciente andava, né? E as sequelas que esses pacientes ficavam. Então, é tanta epidemia que a gente passa, né? Também quando a influenza H1N1, também a primeira epidemia que a gente passou aqui também foi marcante. A gente não tinha esse costume de ficar todo o tempo de máscara, de colher suave, e aí chega o H1N1 com todas essas precauções. Então, assim, quando a Covid chegou, o Hospital São José já tinha essa experiência de usar os equipamentos de proteção individual, até porque a gente tem muito paciente também com tuberculose que a gente tem que estar de máscara para se proteger. Que é uma coisa que chama atenção, porque a tuberculose ela vem aumentando. Ela teve uma queda no passado e agora aumentou com o uso das drogas, né, o uso de crack, né? A própria epidemia da HIV ressurgiu a tuberculose e eu acredito que quanto mais está intrinsecamente ligada à condição socioeconômica, maior pobreza, mais nós vamos ter tuberculose, né? E a gente só vê os números de tuberculose crescendo. A gente, quando a epidemia, os dados que chegaram no final de dezembro, janeiro, a gente não tinha noção do que era, né? A gente achava que era uma infecção respiratória, que talvez 5% das pessoas complicassem, e quando a gente viu, a coisa era muito pior do que a gente pensava. Mas logo em janeiro, a gente já começou a fazer os treinamentos, as capacitações dos funcionários para a utilização dos EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual. Porque a gente sabia que era uma doença de transmissão, tanto por contato como respiratória. E aí a gente foi fazer capacitação para saber como colocar os EPIs, como tirar os EPIs para não se contaminarem, porque havia risco da gente se contaminar só na tirada do avental, do capacete, né? Então a gente fez todo esse treinamento com os nossos profissionais. E inicialmente São José foi o primeiro hospital a receber os pacientes que vinham chegando de fora, né, que vinham para cá para coletar o swab para ver se estavam contaminados.
Nossa demanda aumentou tanto que a gente teve que fazer um hospital de campanha. O governo implantou o primeiro hospital de campanha, foi aqui no São José, no estacionamento, que não era uma enfermaria, era um atendimento de emergência para os pacientes que chegavam, a gente tinha que colher a história e tinha que coletar o swab para separar dos outros, porque nossa emergência é pequena e a gente não podia misturar, né? Com a dimensão do número de casos, pacientes que foram chegando doentes, foi o que aconteceu. A gente teve que suspender o atendimento no hospital de campanha e transformar o hospital na enfermaria, né? O hospital virou todo Covid. Nós temos mais de 110 leitos. Com o hospital de campanha eram 25, 135 leitos ficaram. Mas os pacientes do corredor, eram tantos pacientes que a gente teve que colocar pacientes com Covid em todas as áreas da nossa emergência, né? E a gente tinha reuniões, a gente fez um grupo de contingência, né? Um comando de operações, que eu liderava. Esse comando, a gente tinha reuniões semanais com todos os gestores para a gente fazer toda a dinâmica da coisa acontecer. Porque todo dia mudava, todo dia aparecia notícia nova, todo dia era um tratamento, todo dia era uma coisa muito dinâmica, né? E aí a gente teve, acho que uma grande, assim, eu acho que uma qualidade dos nossos profissionais foi a capacidade de se adaptarem muito rápido às transformações, que eram diárias, né? E também de trabalhar nessas condições. Olha, amanhã esses leitos já não vão ser mais Covid, não vai ser mais de outras doenças, vai ter que ser Covid. Aqui não tem que botar leito Covid. E as pessoas aceitavam, e as pessoas trabalhavam. E a gente recebia pedidos para receber pacientes graves que não tinham mais onde colocar, e a gente, vamos botar, onde tiver uma vaga, a gente vai botar paciente aqui, não vai voltar, né? E os funcionários ajudando, né? Houve uma união muito grande. Se você disser, todo mundo tinha medo de contrair o vírus, mas eu não via isso na hora que o paciente chegava. Quando o paciente chegava, eu via todo mundo se preocupando em atender aquele paciente, em tentar salvar a vida daquele paciente. Chegou o paciente aqui na moto e com 2 horas o paciente veio a falecer, entendeu? Eu nunca vi, você perguntar, doutora, você já viu quantidade? Nunca vi tanta gente morrer como eu vi nessa pandemia, né? Mas houve um esforço conjunto. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapia, teve as capacitações com o capacete Elmo. Nós fomos, acho que talvez o hospital que mais usou no início esse capacete, teve as melhores respostas e se expandiu quando a gente começou a divulgar os nossos dados, né, do Elmo. E fisioterapia, serviço social, psicologia, muito importante, porque o problema não era só o paciente, né? Família. Ter que deixar o paciente sozinho no hospital, longe da família, com medo. Quantas vezes eu não vi familiares deixar seu paciente e se despedir, né? Porque você não sabe se o paciente ia voltar. E aí a gente tem que decidir, nós vamos deixar com celular ou sem celular. E aí a gente acabou deixando nossos pacientes com celular, porque era uma forma deles se aproximarem da família, né? Aí a gente participou de um projeto, Todos pela Saúde, que também mandou uns tablets para a gente, e aí a gente começou a fazer a comunicação por tablet com os familiares, né? E a gente precisava passar informação para as famílias, como passar, né? Porque a gente não tinha profissional suficiente. Então, eu peguei, fiz uma escala de médicos, que o ambulatório estava parado. Então, vamos fazer uma escala aqui. Todo mundo vai ligar para os familiares para passar. Então, os médicos ligavam todo dia para os familiares para passar a informação. E como não tinha no final de semana, eu fazia essas ligações. Eu passei muito tempo sem dar plantão e voltei a dar plantão na pandemia. No final de semana, ficava no núcleo de regulação, que é o núcleo onde a gente regulava as vagas para receber pacientes, e ao mesmo tempo eu ficava ligando para os familiares para dar as informações dos pacientes, porque a gente não tinha profissional suficiente para fazer no final de semana. E eu vou dizer que foi uma experiência para mim, assim, eu nunca vou esquecer. Você ligar para um familiar e passar a notícia que ele está bem, que ele está melhorando, sabe? As pessoas são tão gratas, né? A gente nem imagina que uma palavra que a gente leva para uma pessoa transforma aquele dia daquela pessoa, né? Elas diziam assim, doutor, eu passei a tarde toda esperando pela sua ligação, né? Para saber como é que estava o seu familiar. E o difícil era quando a notícia não era boa, né? A gente ter que contar com muito cuidado, né? Escutar o choro, escutar todas as emoções do outro lado da linha, né?
Mas eu acho que foi assim, uma coisa assim, muito importante para a gente entender quanto é importante a gente ver o todo, o contexto do paciente, não é só o paciente, é a família, é a sua casa, onde ele mora, a repercussão de tudo da doença, né? No segundo pico, agora esse ano, a gente já estava mais preparado. Nós vacinamos para o do São José, se vacinaram em janeiro, né? Tomaram a primeira dose, a segunda em fevereiro. Então, o pico maior foi em final de fevereiro, para o começo de março, eu acredito até abril, maio. A gente ainda teve alguns funcionários que se contaminaram, mas de forma leve, né? E a gente já estava mais preparado, a gente já tinha mais experiência com as terapias respiratórias, com alto fluxo, com o capacete, o elmo. A gente tentou entubar menos, né? A gente investiu muito na fisioterapia dos pacientes, né? Tivemos várias discussões, voltamos à discussão, desde com celular, sem celular. Aí um dia eu entrei na enfermaria, estava de plantão, e eu entrei na enfermaria para ver um paciente e ela estava lá no capacete, com o celular na mão, assistindo tão tranquila, ela dentro do elmo, com o celularzinho assistindo a novela. Eu disse, meu Deus, a gente não pode deixar esses pacientes sem celular, porque é um entretenimento, né? E aí a gente acabou deixando o celular e a gente acabou a flexibilizar também as visitas. Porque a gente via que tinha paciente que tinha que estar com alguém da família do lado para se acalmar, né? Então, isso foi todo um processo trabalhado, psicologia, serviço social, a gente da direção, os médicos, a gente conversava, olha, a gente vai deixar, fulano não está bem, está muito agitado, vamos deixar ele com a pessoa da família. E aí a gente deixava. Então, a gente sofreu várias mudanças de adaptação para poder passar por tudo isso, né? E o mais importante é que, além do aprendizado, acho que a capacidade de resiliência de todos nós, e a união de todos os funcionários do São José, eu digo de todos. Aí eu falei de todas as categorias, mas esqueci de falar dos maqueiros, que foram importantíssimos, importantíssimos. O pessoal da limpeza, sempre presente, os vigilantes, né? Todo mundo. A parte administrativa, que a gente sempre, é super importante a gente ter a condição e dar a condição para o funcionário trabalhar, né? Então, o administrativo foi muito importante para não deixar faltar nada, né? Para a gente dar segurança para as pessoas. Então, assim, foi um aprendizado, ainda é um aprendizado. Eu sempre digo, todo dia a gente aprende com a Covid, né? E eu espero que isso tenha transformado a mentalidade, o pensamento de muitas pessoas, né? Porque a gente viu que não existe, a Covid mostrou que não existe diferença. É pobre, é branco, é rico, é pobre, é rico, branco, preto. Não existe isso. Né? Quantas pessoas não me ligaram para trazer seus familiares para cá, para o São José, tendo convênio, tendo condições de estar no hospital privado? Muitas, muitas. Porque queriam estar aqui, porque aqui tem é o celeiro, né? Onde a gente tem o maior número de infectologistas é aqui. Então, assim, estamos fazendo pesquisa ainda com Covid. E tudo isso é um aprendizado para a gente. Né? E eu espero que realmente tenha sido marcante, porque para mim foi. Para mim foi uma experiência, claro, inesquecível. Talvez eu não passe por outra, pode ser. Os estudos estão dizendo que a gente tem previsão de ter mais epidemias por vírus desconhecidos. Mas, com certeza, foi uma coisa mais marcante da minha vida, foi vivenciar essa pandemia. A gente da direção, a gente não tinha hora para dormir, não tinha hora para acordar. O telefone era 2, 3 horas da manhã, né? Porque qualquer problema a gente tinha que estar atento, com a questão de fluxo de gases, a questão até de leitos, tem que remanejar paciente para botar outros. Então, a gente tinha que estar 100% alerta, né? Mas a gente está aqui. Essa capacidade que a gente tem de se adaptar, né? O medo da gente não ter de encarar os desafios, o aprendizado técnico, né? A gente aprendeu muito, não só os profissionais de saúde não, a população também. As pessoas hoje sabem o que é uma gasometria, sabem o que é uma terapia de alto fluxo, sabem se vai usar prednisona ou se não vai, né? Foi uma chuva de informações. Agora, também muitas informações erradas, negativas. Talvez isso é um malefício, né? Porque nem todo mundo sabe filtrar.
né? Então, às vezes, a gente tinha que levar mais tempo para convencer um paciente a tomar certa medida, porque escutou, viu, não sei aonde, uma condutas altamente, assim, como é que se diz, falsas, esdrúxulas, que não, né? Então, a gente teve que trabalhar também com o convencimento dos pacientes e de familiares, né? O hospital passou, uma coisa que a gente vai levar, a gente passou a produzir mais pesquisas, né? A gente passou a ter mais foco na humanização. A gente já era um hospital referência em humanização, mas a gente agora está mais humanizado ainda, né? A gente tem trabalhado mais ainda com essa questão de humanização. Paciente e família, né? Acho que são coisas que a gente vai levar, além da capacidade de resiliência, de adaptação, que eu já falei, o aprendizado. E as dúvidas, a gente teve no início, teve no depois e vamos sempre ter, né? Porque, é como eu já disse, todo dia a gente aprende, todo dia. Claro que agora a gente tem mais estudos científicos que orientam, que mostram, que fortalecem tudo o que a gente está fazendo. Mas ainda sempre aparece alguma coisa para a gente ficar refletindo, mas eu acho que até do ser humano, essa capacidade de ficar questionando, né, duvidando. Mas acho que o mais importante é isso, é a gente ter focado no paciente, sempre procurado dar o melhor para o paciente, né? E sem medo, mesmo que a gente tivesse intrinsecamente, inconscientemente, a gente não demonstrou, a gente tentou salvar o máximo possível de vidas com o que a gente tinha, com o nosso pessoal, com o material que a gente tinha. Isso aí eu acho que não tem preço. Hoje você vê a quantidade de infectologistas dando entrevistas e tudo. Mas também transformou muita gente em infectologista, né? Tem muita gente que dá opinião e fala sem ter estudado, sem ter passado por uma especialização. E aí, esse talvez seja um lado ruim, né? Muita gente falando como infectologista e o pior, com informações distorcidas e que acaba levando algumas pessoas a acreditarem naquele discurso, né? Mas, evidentemente, não tem o que se discutir. A infectologia foi ressaltada de sobremaneira e eu acho até assim que é importante para os programas de formação de residentes, para que se aumente o número de vagas de infectologia, né? E para que se aumente o número de pesquisas também. O nosso grande objetivo nesse momento aqui no São José é a gente aumentar nosso centro de pesquisa. Esse hospital, ele é assim uma escola viva, né? A gente aqui recebe pacientes com todo tipo de doença infecto-contagiosa, coisa rara, né? Então, a gente tem muito dado, tem muito que produzir aqui dentro. Tem muita gente boa aqui dentro, que a gente pode aproveitar e trabalhar. Tudo que a gente produzir não é só para a gente, é para a comunidade, é para a população. Então, a gente tem muito o que fazer aqui. Ser gestor me deu a capacidade de ver os dois lados, né? Quando a gente não é gestor, a gente sempre tem uma crítica. Ah, porque isso assim? Porque isso não deu certo? É mal do ser humano, né? Quando a gente passa para o outro lado, a gente começa a enxergar que o negócio não é aquele jeito que eu pensava, né? Que existem coisas que a gente tem vontade de fazer, mas não depende da gente, né? Não depende de nós muitas coisas, mas existe uma força de vontade, uma necessidade que as coisas fluam. Então, a gente batalha. Todo dia é uma batalha para conquistar melhoras para os pacientes. Eu sempre boto isso, que a gente está aqui pelo paciente. Então, tudo que a gente conquistar é para o bem do paciente. Mas também melhorar a estrutura do hospital, porque para eu dar um atendimento bom, tem que ter uma qualidade no hospital, de estrutura, ter uma qualidade técnica dos profissionais, né? Isso é uma batalha diária, né? O Hospital São José é um dos hospitais da rede do estado, então são muitos hospitais e a gente vive no dia a dia na batalha
de sempre querer mais para o Hospital São José. Eu sempre digo para o pessoal, gente, a gente não pode pensar pequeno, tem que pensar grande. O Hospital São José é pequeno, mas nós temos que pensar grande porque a gente vai ter uma melhora na qualidade do atendimento. Então, dizer para você que dá tempo de estudar, não como eu queria. No final do dia, quando chega em casa, porque são muitas reuniões, às vezes a gente é chamado para reuniões externas, que a gente nem está programado. Às vezes você planeja uma coisa no dia, quando você vê outra totalmente diferente. Às vezes tem um problema com o paciente que você vai ter que destrinchar, aí você passa mais tempo naquilo. Então, todo dia é um dia diferente, né? Quem trabalha em gestão. E eu acho que o mais importante é a gente ter esse foco de procurar o melhor para os profissionais, mas acima de tudo para os pacientes. Eu acho que o Covid acentuou nessa questão da humanização não só no São José, como nos outros hospitais, né? A necessidade, a alta do paciente ser celebrada, né? Porque era uma coisa tão boa, tão gratificante para a gente ver o paciente, depois de ter sido entubado, estubado, passar 1 mês, 2 meses dentro do hospital e sair com uma doença grave, é muito gratificante. Então, a gente tem que celebrar mesmo, e celebrar com a família. Quantas famílias já vieram aqui no hospital celebrar, trouxeram até um carro de som aqui, como é que se chama? Trio elétrico, né? Um trio elétrico aqui para comemorar. Nós temos todo tipo de comemoração. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. Aproxima a gente da família também, comemoramos o aniversário dos pacientes que estavam aqui só com Covid, fizemos festa de aniversário, né? Como eu disse, houve uma união tão grande dos profissionais que a gente queria ver o paciente bem, feliz. A questão dos tablets para entrar em comunicação, inclusive dentro da UTI, né? A gente leva o tablet e o paciente conversa com sua família dentro da UTI. É muito importante. Teve um paciente que as meninas levaram da psicologia, ele trabalha em direção de rádio no interior, e aí as meninas levaram um radinho e botaram no pé do ouvido dele, e ao vivo lá estavam passando um programa homenageando ele, né? E ele escutou, e a gente notava quanto ele ficava emocionado, né? As meninas estão trabalhando com aquela questão de identificação do paciente, colocando o que é que ele gosta, quais são os hobbies e tudo. Tudo isso é muito importante. Aproxima o profissional do paciente, dá mais conforto para o paciente e dá mais conforto para a família. Quantas cartas de gratificação a gente já recebeu aqui? Cartinhas que fazem a gente chorar, né? Chamando a equipe de anjo da guarda. Assim, é muito bom. Então, eu acho que houve uma aproximação, sim, não só aqui no São José, mas eu acho que houve uma aproximação em todos os hospitais que trataram pacientes com Covid. E aqui a gente teve essa oportunidade de aumentar, inclusive com a Covid, a gente fortaleceu o nosso serviço de psicologia, né? Porque foi extremamente importante nesse momento. Eu sempre digo que o SUS é o melhor programa de saúde do mundo. Tudo que tem escrito é o melhor do mundo. Agora, a gente não tinha a execução de tudo que tem escrito, não há possibilidade de executar. Mas, gente, você atende, chega aqui na emergência do Hospital São José, um estrangeiro. Ele entra, faz a ficha dele e é atendido como qualquer um de nós, com direito a tudo. Entendeu? Tem algum lugar no mundo que isso aconteça? Sem pagar um plano de saúde, sem pagar um imposto nem nada? Não existe isso, não existe. Esse plano do rico ao pobre é atendido, da vacina ao medicamento de alto custo, né? Transplante. Não existe um programa de saúde melhor do que o SUS. E graças a Deus que dessa vez ele foi reconhecido, porque ele deu resposta, está dando resposta, né? Esperamos que a gente consiga, que todas as autoridades, que as que estão e as que vierem, possam enxergar e fortalecer cada vez mais o SUS. Se a gente souber direcionar os nossos impostos para o que é correto, para o que é certo, a gente teria um SUS muito melhor, né? Se a gente souber fazer isso, a gente vai ter um SUS melhor, né? Porque eu vejo em países da Europa que não tem esse SUS que a gente tem, mas que com uma coisa, a corrupção não é assim tão arraigada como nós temos aqui, como o imposto é colocado no que é certo, as coisas funcionam. Imagina um país desse, eu acho que o Brasil é um país muito rico rico de tudo, de gente boa, de gente bonita, de natureza, né? Então, se a gente investir
melhor nossos recursos, a gente vai ter um SUS muito melhor, muito melhor. Mas sem dúvida nenhuma, eu sempre digo, o melhor programa de saúde do mundo é o SUS. E que a gente saiba valorizar. A gente é, como se diz, privilegiado, né, de ter esse sistema de saúde que consegue fornecer para a população inteira a vacina. E se a gente tivesse se antecipado mais, nessa época a gente já estava todo mundo vacinado, né? Então, assim, nós estamos, mesmo assim, eu acho que está tendo, assim, um interesse tão grande das pessoas, uma boa vontade de que a coisa flua o mais rápido possível, porque a vacinação está correndo, né? E a gente precisa vacinar rápido as pessoas. Então, assim, onde é que a gente ia ter isso no serviço privado? Se essa vacina fosse vendida, quem que ia ter chance de tomar a vacina? Mas a gente tem um sistema que pode dar, oferece à população a vacina. E uma coisa importante, que tem que ser dito, hoje eu vi isso e eu preciso ressaltar isso, que a gente não pode escolher a vacina, a gente tem que tomar a vacina que tem. Quando a gente chegar às primeiras doses de Coronavac, a gente fez festa aqui para tomar a vacina, porque a gente queria tomar a vacina, porque a gente estava trabalhando, a gente precisava se proteger, né? E a gente não queria saber o que fosse, né? E a gente tem uma vantagem, que o brasileiro toma vacina. É diferente de alguns países da Europa que as pessoas estão voltando, a vacina está perdendo a validade porque as pessoas estão se recusando a tomar vacina. E a gente não, a gente está correndo atrás de se vacinar. Né? E quanto mais pessoas vacinadas, mais a gente vai estar protegendo uns aos outros. Então, assim, só o SUS poderia fazer isso, conseguir atingir desde aquele agricultor lá no meio do sertão, àquele pescador lá dos confins da Amazônia. Né? Só o SUS grandioso, né? Que só vai sair fortalecido disso. Então, o que eu queria passar é que a gente, assim, a gente está passando ainda por momentos difíceis, mas a gente não pode perder a fé. A fé em dias melhores, em fé nas coisas que vão acontecer, né? A gente não pode perder isso. A gente, talvez, a gente vai passar aí por um ano que vem, vai ser um ano meio conturbado, né? Ano eleitoral sempre é ano conturbado. Mas que a gente entenda, primeiro, procurar se concentrar em informações verdadeiras, né? Procurar entender o peso do voto de cada um, né? Porque as situações elas são graves, mas às vezes a gente pode passar por situações graves de forma mais tranquila, desde que a gente tenha todo um grupo unido, todo um sistema regulado, para que a coisa ande e flua mais eficientemente. Então, assim, é tanta coisa que a gente poderia passar de mensagem, né? Eu queria que as pessoas entendessem também que os profissionais de saúde, eles fizeram, muitas pessoas morreram, a gente sabe disso, mas que os profissionais de saúde fizeram o que eles puderam para salvar vidas, isso eu não tenho dúvida, de uma ponta a outra do Brasil, né? Assim como no mundo inteiro, todo mundo estava ali para salvar vidas e salvar o que a gente pôde e o que a gente está podendo fazer. Né? Acho que, eu já disse isso e vou repetir, eu nunca pude exercer tanta medicina como eu exerci agora, porque eu nunca pude ajudar tantas pessoas como eu ajudei nesse momento. E a gente faz, quando a gente trabalha na área de saúde, eu acho que o propósito é esse, você tem que ter uma missão, uma vocação. E a vocação é de cuidar das pessoas, é de ajudar as pessoas, é de salvar vidas. E eu nunca salvei tantas vidas como eu salvei nesse momento, não só eu, como todos os meus colegas que trabalham comigo. Então, eu acho que a gente pôde exercer a nossa profissão e a população, é lamentável o número de mortes, mas a população tem que entender que o sistema de saúde se uniu no propósito de que fosse menos, mas infelizmente, né, a gente tem esse dado, a gente está correndo com a vacina e que a gente espera que as pessoas não percam ainda o sentido da proteção. Nós estamos vacinados, mas ainda não conseguimos uma imunização de toda a população, então a gente precisa manter o distanciamento social, o uso de máscara, lavagem das mãos, né, procurar não se aglomerar. Quando todo mundo, a grande parcela da população estiver vacinada com as 2 doses, porque tem gente achando que só com uma dose da vacina está protegida e não está, né?
mesmo com 2 doses, a gente pode contrair o coronavírus. Então, que as pessoas mantenham as atitudes que a gente vinha tomando até agora de proteção para o coronavírus, né? Acho que reconhecer a importância do SUS e batalhar todo mundo para que não deixe o SUS se acabar. Isso é uma coisa muito importante, né? E eu acho que é isso. Uma coisa importante, que o Brasil precisa incentivar mais a ciência, né? A gente tem que incentivar, a gente não... Ontem eu vi, acho que uma reportagem que dizia por que a gente perde tanto talento, né? Então a gente não consegue reter o talento porque a gente não oferece. Então eu acho que o Brasil tem que repensar. Eu sou profissional de saúde, mas eu tenho uma crença, a gente só vai mudar esse país através da educação. Então, se tem uma coisa que a gente tem que investir em educação, é em ciência, né? Que isso sirva de lição para a gente. Pandemia no Ceará. Apoio Assembleia Legislativa.